Salve, salve nação, aqui é o Naldinho, vamos para mais um vídeo do canal, um vídeo aí sobre notícia do Flamengo. Rapaziada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Vamos lá pro vídeo, rapaziada. Flamengo aqui no Newton Santos, o time de Dorival Júnior venceu por 1-0, está na vice-liderança da competição com 43 pontos, a 7 do líder Palmeiras. Já o Botafogo de Luiz Castro, que conseguiu repetir o time pela primeira vez desde que ele assumiu a equipe nesse campeonato brasileiro, foi até melhor na primeira etapa, mas não conseguiu o gol. Está com 27 pontos, a 2 da zona de rebaixamento. O gol do Flamengo saiu na segunda etapa, Mateuzinho cruzou, Pedro ajeitou e Vidal marcou. Uma vitória realmente muito importante, uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição. Jogamos hoje em razão do resultado, não poderia ter sido diferente. Alcançamos esse resultado importantíssimo e para nós, num contexto geral, foi um resultado que pode ser aí um divisor, pode consolidar uma aproximação com os líderes do campeonato, e isso tem um fator importantíssimo que de repente ali na frente poderá nos ajudar. Infelizmente o futebol nem sempre o merecimento, o resultado nos acompanha nesse merecimento, não nos acompanhou. A segunda parte houve um jogo mais equilibrado, não houve um domínio total como houve na primeira parte da nossa parte. Na nossa opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a justiça no futebol, eu penso que mesmo a haver um vencedor poderíamos ser nós, mas no futebol a justiça é dos golos e neste caso o Flamengo ganhou. Na tela, então, o trabalho do Dorival Júnior, tá? Números do Flamengo desde a chegada e a estreia do treinador. O aproveitamento é de 73%. É o primeiro no ranking, então, do brasileiro. Pontos ganhos desde essa chegada, 31, também o primeiro. O time com mais vitórias, 10, com mais gols marcados, 29, e também com menos gols sofridos, apenas 10, tá? Empatado com o Palmeiras, o atual líder do torneio, então nos dois primeiros pontos. A gente vai direto para a Argentina, porque Daniela Boaventura já está por lá com Pedro Ivo Almeida. A nossa equipe já, então, no El Fortín, onde na próxima quarta-feira vocês acompanham de maneira exclusiva aqui na ESPN e também no Star Plus, a primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores. Antes da gente falar da competição continental, dupla, vamos falar de Campeonato Brasileiro, tá? A gente acabou de ouvir, vocês ouviram o Dorival falando de um Flamengo que ontem soube jogar pelo resultado e de um Luiz Castro falando em... Nem sempre o Mengão vai dar show. O importante foi a vitória. Rubro-negra importante para a classificação do campeonato. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para vocês todos, direto aqui do José Amalfitani. Daqui a pouco a gente fala de condição de gramado, venda de ingresso, vamos pisar lá na Libertadores. Mas, por enquanto, essa avaliação de ontem, né? Acho que o Dorival toca num ponto que é importante, Pedro, para a mentalidade do Flamengo e do torcedor, que é jogou pelo resultado. Em alguns momentos, ok, o Flamengo vai precisar jogar por esse resultado, porque tem 3 frentes ainda de competição. Os titulares entram e resolvem ali uma questão. Acho que do outro lado o Luiz Castro tem a razão dele, né, quando ele fala em justiça. Um primeiro tempo com o Botafogo se propondo a jogar e conseguindo em alguns momentos ameaçar realmente o Flamengo de uma maneira que eu pelo menos não esperava. Tudo bem, Dani, bom dia para você, um beijo pro Bruno, Eugênio, Mário, fã de esporte com a gente em casa, que fique aqui até quarta-feira, até o final da noite, entrando madrugada de quinta-feira, programação especial, jogo exclusivo na ESPN. Vamos olhar um pouquinho antes, claro, para o jogo do Brasileiro. O Dorival já cita, né? O Dorival já passou por isso da situação do resultado. E claro que por observarmos um Flamengo interessante, um Flamengo de desempenho muito bom nas últimas semanas, fica sempre à espera pelo desempenho. Mas a melhor versão do Flamengo, que todo torcedor tem na cabeça, aquele Flamengo de 19, não jogou todas as partidas de forma brilhante. Em algum momento você oscilava e tinha apenas o resultado. Grandes times, está ali o Mar, que não me deixa mentir, de Premier League, Liverpool, City, outros grandes times da Europa ou de outros países, não vão atuar na sua plenitude em todos os campeonatos, em todas as rodadas. Que dirá quando você tem um time alternativo. O time alternativo do Flamengo, ele começou a entregar resultado, depois começou a entregar também muito desempenho.
ontem, um clássico, é bom lembrar, as pessoas às vezes esquecem isso, era um clássico, é um Flamengo e Botafogo, ainda que uma rivalidade grandíssima, né, histórica. Hoje, das rivalidades mais pesadas do futebol do Rio de Janeiro, até infelizmente no contexto do que é a violência nos estádios. Então, algo pesado. As pessoas esquecem um pouco isso, esquecem que do outro lado também tem um adversário. E o Botafogo dificultou a vida do Flamengo, ainda que tenha toda aquela mudança de corredor lateral direito, as dinâmicas ofensivas não eram as mesmas. Então, esse time alternativo que oscilou, é algo normal. O Flamengo não vai ser brilhante. E precisava de uma vitória que traz um Flamengo em paz para Buenos Aires hoje. A delegação chega aqui no final da tarde, iniciozinho da noite, aí começa a olhar para a Libertadores. Então, o momento é de paz, é de resultado. Fica uma lamentação, talvez, a partida contra o Palmeiras, a diferença poderia não ser de 7, poderia ser de 4, poderia estar mais vivo na briga do Campeonato Brasileiro. Sim, mas acho que isso já extrapola o debate. O resultado ontem era o fundamental. Viajar em paz para a Libertadores, cortar para 7 a possibilidade que se tinha dentro da rodada, e não vai ser brilhante sempre. E quando não foi brilhante, também venceu. Só pra gente tocar nesse ponto também, né? O Dorival fala que pode ter sido um divisor ali, esse placar, esse resultado contra o Botafogo, por causa desse número de pontos que cai para 7 agora. Falar em campeonato aberto, em campeonato fechado, com essa distância toda pro final, é sempre complicado. Mas o que a gente tem visto é um Palmeiras que, por mais que, teve agora 3 confrontos com vice-líderes e deixou ali alguns pontos pelo caminho. Fez 5 e não 9, mas eram os vice-líderes. Eu acho aberto, obviamente, a gente sabe como é que é o futebol, mas difícil, né? Porque da maneira que o Dorival desenha ali, parece que essa vitória de ontem coloca o Flamengo numa proximidade do Palmeiras, em que talvez o Palmeiras não enxergue, porque eu acho difícil deixar esses pontos pelo caminho, por mais que o Flamengo faça o dele. Você falou em tropeço do Palmeiras, né? Jogo contra vice-líder, jogo contra vice-líder, jogo contra vice-líder. Tinha Corinthians, tinha Flamengo, tinha Fluminense. A distância aumentou nessa sequência. O Palmeiras antes tinha uma vantagem de 6 pontos para o vice-líder. O Palmeiras hoje tem uma vantagem de 7 pontos para o vice-líder. Tudo bem que ela tenha batido em 10, ela teve a possibilidade de ser de 12, ela esteve em 9, hoje ela está em 7. Só que se você pega o recorte desses 3 jogos, contra 3 ameaças, ela aumentou. E o campeonato de pontos corridos ele é feito de pequenos recortes, né? Então, 3 jogos aqui você calcula, você vai ganhar 9, 7... 4 talvez, não, uma projeção muito otimista, mas quando você passa por confrontos assim e você amplia a sua vantagem, não vamos nos apegar somente ao que foi semana passada ou que foi ontem. Vamos nos apegar ao recorte. O Palmeiras ampliou. E quando a gente fala de campeonato aberto, campeonato fechado, acho que cravar aqui é batalhar por uma manchete que não existe. Mas é difícil você pensar num sólido time do Palmeiras perdendo 7 pontos de vantagem, deixando escapar, deixando escorrer pelas mãos. Você vê um jogo contra o Fluminense no sábado, só para falar rapidamente de Palmeiras. Não foi um Palmeiras brilhante, o Palmeiras sofreu no segundo tempo, mas é difícil. A derrota não chega como os outros times sonham. E para você diminuir esses 7 pontos, além de todo mundo ter que ganhar sempre, você precisa perder. Mais do que empatar, você precisa perder. Então isso torna difícil. Só que eu acho que a missão do Flamengo ela não tem que ser essa do 7, 9. O Flamengo tem que fazer o seu papel. O papel do Flamengo no momento é o time alternativo, conseguir resultado, conseguiu. Se puder ser com desempenho, ótimo. Agora focar numa Libertadores. Então, isso esse time está entregando. Aí você pode partir para um segundo momento de debate. Como é que é a dinâmica ofensiva do Gabriel quando ele não tem um homem de referência? Com o Lázaro puxando um pouco mais. O Lázaro tendo que iniciar talvez uma função... O Vitor Hugo também, mas aí a dinâmica desse time, que era um Lázaro de falso 9 puxando a movimentação, se inverteu. Ontem o Gabriel puxava uma movimentação, você confundia. O lado direito você sempre ataca por ali, um corredor direito muito forte, você deixou de ter, então isso travou. E tem um outro time também. Mas aí eu deixo para os meus analistas do nosso sofá do Sport Center complementarem um pouco mais esse assunto. Bruno, Eugênio, Marra. Porque, Pedro, mais cedo, quando a gente via os gols, o Eugênio comentou assim, de novo não foi a atuação mais brilhante. Isso é um problema ou é uma questão natural, como o Pedro destacava, de que você não vai ser brilhante durante toda a temporada, Eugênio? Mas aí eu acho que é algo para acender a luz amarela. Acho que porque você vai encontrar justificativa em qualquer jogo para não ter um bom desempenho. Ontem foi um clássico com o Botafogo, semana passada foi um jogo com o Palmeiras, que estava brigando ali com o líder do campeonato, na quarta-feira um São Paulo, mas são 3 jogos em sequência que o Flamengo não consegue reproduzir o que vinha fazendo, seja com o time A, seja com o time B, ou nas Copas ou no Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, com o time reserva. No segundo tempo,
Até quando entraram os titulares, o time não conseguiu reproduzir o bom primeiro tempo. O Flamengo não foi dominante contra o São Paulo, ganhou o jogo, é verdade, mas o São Paulo foi o time dominante na partida e o Flamengo não foi dominante contra o Botafogo. Um Botafogo que é claramente inferior ao Flamengo. Ah, mas era o time reserva, não importa, é um clássico. Todo jogo tem um grau de dificuldade. O Botafogo teve muita intensidade, o Flamengo não respondeu no mesmo nível de intensidade. Então, acho que são questões que você pode começar a avaliar. Há um desgaste pela sequência de jogos, há uma perda de foco no brasileiro após o empate da semana passada com o Palmeiras. Na Copa, no caso na Copa do Brasil, venceu o jogo 3-1, resultado ótimo, maravilhoso, o Flamengo está praticamente na final. Mas o São Paulo mostrou que é possível ir para cima do Flamengo. Então, é hora de avaliar o que está acontecendo. É tudo normal? Não dá para jogar sempre no máximo? Tudo bem, não dá para jogar sempre no máximo, mas foram 3 jogos. E dificuldades sempre haverá. Porque agora é reta final de todas as competições. A Argentina vai ter dificuldade. Os jogos serão cada vez mais difíceis. Se você normalizar que o time não teve bom desempenho, daqui a pouco isso afeta também o resultado. Essa é a preocupação, é acender a luz amarela e entender o que está acontecendo. Né? Não há desespero, não há crise, pelo contrário, claro. Os resultados estão aí, mas é hora de tentar entender para que não tome um susto ali na frente. Porque quando você acostuma com um desempenho inferior ao que você pode fazer, corre o risco de ali na frente o resultado também não vir junto. Marra, é para se preocupar? Ou é para ter atenção? Acho que é isso, acho que é ter atenção. Um jogo ou outro meio estranho, mesmo assim vencendo, é até bom porque assim, o time tem muito de onde tirar, consegue os resultados, mesmo quando não está tão bem. Eu não acho assim, esses jogos foram jogos difíceis, os adversários forçaram um pouco mais, é que a régua estava muito lá em cima. O Flamengo estava dando show, né? Com alguma frequência o Flamengo estava dando show. Pode ser que o show também assim, pode ser que não era nem a proposta, entende? O time jogou muito bem durante muito tempo e muito rapidamente. O Dorival ajustou ali uns tropeços no início, de repente, uau, é encantador. A gente chegou a falar que parecia 2019. E não era mentira, parecia, mas talvez, acho que ele pode ter atingido muito rapidamente aquela imagem. O Flamengo deveria, talvez, suar um pouco mais em campo para conquistar os resultados, mas não estava precisando. Agora, a sensação que passa é que, talvez, com o apertar da corda das competições, talvez vai ter que jogar mais com o mesmo time. Entende? Assim? Para conseguir ser competitivo sempre. Sim, Quer dizer, sempre. competitivo ainda é, né? Ser competitivo demais até. Mas talvez seja não está faltando tanto tempo assim para terminar a temporada. Talvez tenha que jogar mais com o seu time titular. O das Copas. Sim. Também. E ontem, também o Pedro destacou uma coisa. Ontem, vendo o jogo, me chamou muita atenção o Pedro Ivo. Me chamou muita atenção que várias vezes o Pedro, não o nosso, o outro Pedro, caindo, tentando achar um espaço pelo lado esquerdo para jogar. É normal, você vai buscar o espaço ali para jogar, tudo. Mas com Lázaro, com Gabigol, me pareceu em alguns momentos assim que o Botafogo impôs alguns limites ao Flamengo. Porque também, né, Dani, apesar dos limites impostos pelo Botafogo, é um Botafogo que está só 2 pontos também acima da zona do rebaixamento. Aí uma situação essa, assim, bem preocupante. Agora para o Botafogo é a hora de não correr o risco, né? Então, assim, acho que o ímpeto que eles entram em campo, além da coisa do clássico, tem a ver com a necessidade deles de se colocarem acima na tabela para não pensar em rebaixamento de novo. Imagina, tem todo um processo ali sendo construído para que esse Botafogo permaneça na Série A e fique na Série A. Agora, voltando para complementar esse raciocínio do Eugênio e do Mar, e a gente já começar a puxar um pouquinho para a Libertadores, eu acho que tem muito do foco. Todo mundo sabe que a Libertadores, da maneira que o Flamengo perdeu no ano passado para o Palmeiras, ela é o grande título do ano, então as forças estão muito concentradas nisso, e por mais que a gente diga, não é o time B, é o time que roda com qualidades e características diferentes, é natural do ser humano, do jogador, que ele concentre a energia para o que vai acontecer aqui.
que ele concentre a energia para vencer um time argentino fora de casa. E claro, aí a gente tem que levar em consideração que time argentino é esse, o momento que vive, também se divide entre competições com times diferentes, assim como o Flamengo, e o que oferece aqui, né? Porque a gente estava falando mais cedo, analisando as dificuldades do Flamengo, e talvez mais do que o time do Vélez, apesar de não querer aqui desmerecer em momento nenhum o time argentino, o gramado é uma preocupação, a torcida que talvez venha menos do que o Flamengo esperava é uma outra preocupação. Então a força do Flamengo está concentrada aqui para justificar essa oscilação anterior, eu acho até natural, Pedro. Eu acho que o foco está na Libertadores, é natural. O Eugênio fala uma palavra, se não me engano, alerta, o Mário também depois fala alerta. Acho que o momento é de alerta, só que eu acho que seria um alerta maior, para mim, seria uma luz amarela ainda fraquinha. Seria um alerta maior se o Flamengo tivesse se propondo a jogar muito contra o Botafogo e não conseguiu. Se propôs a jogar muito durante o tempo inteiro contra o Palmeiras e não conseguiu. Eu consegui ver um Palmeiras... Também, né? que eu acho que são réguas diferentes. Sim. Né? Eu vi um Palmeiras contra o Palmeiras, um Flamengo levemente dominante no primeiro tempo. Eu vi um Flamengo que não conseguiu ser dominante contra o Botafogo. Mas aí depois você começa a analisar comportamento, você começa a analisar a fala do Dorival. Me parece um Flamengo pouco mobilizado para o jogo de ontem. Será que ele queria jogar mais e não conseguiu? Será que ele queria só aquilo ali? Será que incomodou pouco o primeiro tempo? Mas eu acho que tem debate. Eu acho que a luzinha fraca ou forte, ela tem que estar ligada. Porque aí, trazendo para um outro recorte, Atlético Paranaense, São Paulo, mata-mata, aí sim. O Flamengo classifica contra o Atlético, o Flamengo constrói uma boa vantagem contra o São Paulo, mas em nenhum momento ele é aquele tal Flamengo do show que o Marra fala. Então eu acho que para esse mata-mata de quarta-feira, já mirando, trazendo para cá para a Libertadores, eu não consigo dizer que é uma sequência que nos aponte um show. Brasileiro com time alternativo, São Paulo, brasileiro com time alternativo, Atlético, brasileiro com time alternativo e aqui contra o Vélez. Não é uma sequência natural de algo que a gente vai virar e falar, ó, tá jogando por música, aqui é muito difícil não ser assim também. Pela sequência, pelo gramado, pelo clima que vai encontrar aqui, é um Flamengo, uma torcida com um pouco mais de 1.000 ingressos comprados de uma carga de 4.000, não é um setor lotado como costuma ser o jogo do Flamengo fora de casa, é uma torcida do Vélez que esgotou os seus ingressos, é um Vélez que leva muito uma coisa aqui da imprensa argentina, da discussão, do debate aqui do futebol argentino, de ser o único entre os três brasileiros, então a mobilização existe do lado de lá também, então para cá não consigo projetar talvez um Vélez muito competitivo, um Vélez que vai tirar a velocidade do jogo do Flamengo, um Vélez muito intenso no setor defensivo, quando o Flamengo vier a ter a bola. Isso o gramado também vai fazer um pouco, né? Sim, porque então pelo que a gente está vendo aqui de buraquinhos variantes de areia no meio do campo. São muitas variantes, do contexto do jogo, do contexto do momento do Flamengo dos últimos dias, de tal alerta que o Eugênio cita. Então, fica um alerta para mim muito maior quando você tenta jogar, sua proposta é de jogo e você não consegue. Eu vi ontem pouca mobilização. Isso não é demérito, isso não é uma crítica. É algo natural pelo que vem acontecendo. Agora, claro, a sensação de que faltou o show, a sensação de que você poderia atropelar um rival direto, a sensação que seu time alternativo não rendeu como rendeu outrora, talvez possa ficar. Mas é que também não acho que tem certo errado, mas eu não consigo ver ainda uma luz amarela mais forte. Ela está ali, ela pode ir se acendendo. Acho que tem que estar todo mundo ligado. Acho que o Dorival está atento, acho que o Dorival deu o tom ontem do que era a mobilização e acho que agora sim, vira o foco para cá. A mobilização, sim, está toda aqui nesse duelo de quarta-feira e da semifinal. Só para complementar a tua informação, né? O Pedro estava mostrando qual é o período, o ponto da arquibancada que está fechado por conta da punição do jogo contra o Tadieres, não tem tudo aberto, então o sul superior não foi vendido. O Vélez ainda está tentando ver se consegue que essa parte do estádio seja aberta, mas imagino que a Conmebol não vai liberar, a punição foi dada e dificilmente vai reverter isso, né? Mesmo com pedido. É a plateia sul alta, lado oposto das câmeras, aquela que foi de frente para a transmissão, a parte de cima, a parte de baixo toda tomada, ingressos esgotados. O Vélez interpôs o recurso, ainda tenta reformar a decisão, até amanhã, uma decisão para amanhã é esperada, mas dentro da Conmebol não há exatamente uma expectativa de que seja liberado, porque há um desejo de punição pela gravidade das brigas que tivemos aqui no confronto contra o Tadieres. Então é isso, o estádio não estará totalmente lotado, terá essa zona fechada e a parte do Flamengo ali também não está lotada. Mas vai daí, Bruno. Só destacar, antes da gente seguir no papo de Libertadores, só uma questão envolvendo também o Botafogo, porque a gente fala que a atuação do Flamengo deixa um sinal de alerta, talvez deixe esse sinal ligado. A atuação do Botafogo pode animar o torcedor ou não? Aí está muito mais ligado ao clássico, a essa mobilização. Sabe qual foi o grande problema? Veio ali o Luiz Castro falando. Às vezes não é feita a justiça. A justiça do futebol não é só você ter volume, ter intensidade, né, correr muito. Você tem que saber como ganhar o jogo. O Botafogo não soube como ganhar o jogo. E não pode dar aquele espaço para o Mateuzinho cruzar a bola perfeita na cabeça do Pedro. Também, mas assim, ele com a bola, aquele espaço não foi tão
tão constante no jogo. Foi uma situação daquele momento. O Botafogo foi muito intenso. É isso aí, nação. Esse foi o vídeo. Cara, o negócio é o seguinte: o negócio é o Flamengo fazer o papel dele, entendeu? E ganhar seus jogos e deixar lá torcer pro Palmeiras tropeçar, entendeu? Esse jogo contra o Fluminense agora foi um tropeço deles. Favoreceu o Flamengo, né? De 9 foi para 7 pontos. Estamos aí forte na briga, filho. Lutando aí pelo título do brasileiro também. Deixa quem quiser falar. O importante é o Flamengo vencer. Não jogou bem. Não foi um jogo. O Flamengo foi pra cima. O Flamengo dominou o jogo. Entendeu? Certo ponto do jogo o Flamengo foi dominado pelo time do Botafogo. Mas o importante é a vitória lá. Vidal deixou a marca dele lá mais uma vez. E o Flamengo fez os 3 pontos e diminuiu lá a distância de 9 e caiu pra 7. Então é isso aí, né, Mengão? Esse é o meu pensamento. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. Valeu, rapaziada. Fui!